Como eu dizia, o desenvolvimento do comércio, das atividades urbanas vai gerar um novo grupo composto por artesãos e comerciantes que precisam afirmar o seu trabalho como a origem dos bens que vão se acumulando. Assim, passam a gerar um sentido positivo ao trabalho e a demandar novas teorias que possam justificar esse sentido positivo. Então, se pegarmos a ideia de trabalho desde o princípio, né, das tribos, dos povos primitivos, até chegar aqui, nós vemos que a ideia de trabalho mudou, ela percorreu todo um trajeto aí, até chegar na visão de trabalho que a gente tem hoje, né, como a única forma da gente acumular riqueza, da gente ascender, da gente conquistar o que a gente quer. Isso só é possível através do trabalho. Mas essa ideia surge aqui, o embrião dessa ideia de trabalho que a gente tem hoje é aqui, quando surgem as primeiras cidades e com o desenvolvimento do comércio e do artesanato. E aí, inúmeros teóricos aparecem para tentar entender essa compreensão positiva do trabalho. E aí, por exemplo, John Locke ele diz: ele atribuiu ao trabalho a fonte de toda a propriedade. Adam Smith afirmou que o trabalho é a fonte de toda a riqueza. E o próprio Karl Marx, embora não concordando com as ideias liberais, consolidou essa compreensão ao se referir ao trabalho como fonte de toda a produtividade e expressão da própria humanidade do homem. Então, esses teóricos, né, os teóricos liberais, eles passam a enxergar, a justificar por quais razões o trabalho passa a ser algo positivo novamente, né? O trabalho volta a ser algo tão positivo novamente. Obviamente, eles vão tentar desconstruir a ideia do trabalho advinda da escravidão, bem como da servidão da Idade Média, né? E tentar encontrar subsídio teórico para justificar a necessidade do trabalho e a importância do trabalho. E é aí, gente, que se origina o modo de produção que a gente conhece hoje, né? Que a gente vive, que é exatamente o capitalismo. As novas ideias afirmavam a compreensão positiva do trabalho, que passa a ser visto como a fonte de riqueza de uma nação. A capacidade de acumular riquezas passou a depender da aptidão do trabalho e não apenas da posse de recursos ou qualquer outra coisa. Então, aquela ideia de que só é rico quem conquista um território e pega a população como escrava, ou só é rica quem conquista um outro território ou um outro povo e acumula todas as riquezas minerais que eles tinham. Não, agora é rico quem trabalha, se enriquece a partir do trabalho. É possível ascender socialmente a partir do trabalho. Essa é a visão que passa a ser declarada, né, nessa época. Então, é exatamente nesse cenário, nesse contexto, que surge uma nova classe social, que é a tão famosa burguesia. O domínio de atividades urbanas ligadas ao comércio e ao artesanato vai desencadear também uma intensificação do ritmo tecnológico, principalmente nessas áreas. Então, os comerciantes e os artesãos passam a se aliar àqueles que têm mais poder para poder conquistar novos espaços, né? Para poder ter mais relevância no meio das cidades, em todo aquele cenário onde eles estão inseridos. Então, os comerciantes, os artesãos, eles buscam se aliar com aqueles que têm mais poder, os reis, por exemplo, né? Os reis e todos aqueles que estavam ao redor do rei, da figura do rei, para que encontrem nele subsídio e apoio, né? Apoio para o desenvolvimento cada vez maior, uma ampliação cada vez maior das suas atividades comerciais. E aí o desenvolvimento das cidades vai gerar um mercado de trabalho urbano submetido a novas regras, cada vez mais orientadas para o assalariamento, para a separação entre o trabalho e o meio de produção e para o cultivo de uma ética do trabalho. Então, passa-se a ser incutido na cabeça das pessoas essa ideia de que o trabalho é bom através do trabalho. Eu vou receber o meu salário,
e quanto mais eu trabalhar, mais eu vou receber e mais rico eu posso ficar. Enfim, tudo isso passa a ser pregado, né? E aí a gente, e aí a gente percebe que passa a surgir uma divergência não, mas passam a surgir duas classes sociais que são opostas e que uma se submete à outra, que é exatamente a burguesia e o proletariado. Quem é a burguesia? A burguesia são aqueles comerciantes e artesãos que se aliaram aos mais poderosos e conseguiram expandir os seus negócios, conseguiram se tornar donos proprietários de indústrias. E o proletariado são exatamente a massa da sociedade que vai trabalhar para essa burguesia. São os empregados dessa burguesia, né? Então, a burguesia, ela é uma classe dominante, ela não é a classe que detém o poder absoluto, mas ela é uma classe ali que domina os meios de produção. E o proletariado é a massa da sociedade, é o grande número de pessoas, é a maioria da população que se submete às diretrizes da burguesia porque precisa trabalhar, porque precisa se manter, né? Nessa época ocorre o êxodo rural, as pessoas saem da zona urbana e se aglomeram nas cidades em busca exatamente de melhores condições de vida. E nas cidades elas vão trabalhar onde? Vão trabalhar nas indústrias, né? E a gente sabe que a qualidade de trabalho, as condições de trabalho não eram as mais favoráveis. No entanto, essa ideia de que eu preciso trabalhar e o trabalho é bom, é só a partir do trabalho que eu vou ascender, que eu vou enriquecer, que eu vou conquistar o que eu quero, fazia com que as pessoas se submetessem àquilo. E aí, a visão do trabalho agora sob o ponto de vista do capitalismo. É com o trabalho que a pessoa tem possibilidade de ascender socialmente, superando as visões antigas, baseadas em laços de sangue, em hereditariedade ou em títulos. Então agora, eu não nasci numa classe rica, eu não nasci em uma família rica, os meus pais não têm títulos de nobreza. Não importa, através do trabalho eu posso enriquecer, através do trabalho eu posso ascender socialmente. Essa era a visão que o capitalismo trouxe para a ideia de trabalho. E aí, a função do trabalho no capitalismo, qual era? Lucrar, acumular, era fonte de riqueza, tanto individual quanto coletiva, era fonte de liberdade, porque entendia-se que no momento em que eu tivesse uma condição financeira satisfatória, eu tinha liberdade para fazer o que eu quisesse. Então esse trabalho também trouxe uma ideia de competição, de concorrência, a ideia de mercado, né, ainda mais forte. Enfim, tudo isso passou a girar em torno da ideia de trabalho no contexto do capitalismo. E aí é nesse cenário, gente, que surgem os primeiros estudos sociológicos, né, acerca da forma de vida das pessoas em torno do trabalho. Do trabalho que eu me refiro é em torno desse trabalho, né, sobre o qual estamos falando agora. E aí, esses primeiros estudos sociológicos vão buscar analisar e compreender a condição de vida das pessoas, a legislação trabalhista, as condições de saúde, os índices de mortalidade infantil, os salários, a gestão da mão de obra, como se dava, o papel do Estado, né? Qual era o papel, como o Estado se posicionava diante dessa realidade, né, do proletariado como massa da sociedade que funciona como mão de obra para a burguesia. Os estudos sociológicos também vão analisar a questão das formações dos sindicatos, né, que justamente vão surgir para reivindicar melhores condições de trabalho, bem como assistência ao trabalhador e à família. Tudo isso vai ser objeto de estudo da sociologia. Ela é uma disciplina que a gente pode considerar que é uma disciplina nova. Por quê? Porque ela surge exatamente
nesse contexto do capitalismo. E a gente pode até dizer que o capitalismo é recente, né? Então a sociologia, diferente da antropologia, que é bem mais antiga, a sociologia ela surge nesse contexto do capitalismo, nesse contexto da luta de classes, e ela surge como uma ciência que busca estudar, né, cientificamente essa sociedade que gira em torno dessa perspectiva capitalista do trabalho. Certo, gente? Então essa foi a nossa aula sobre noções introdutórias acerca da sociologia. E, como eu já disse, né, vou disponibilizar os slides para vocês. Assistam a aula acompanhando os slides e se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar no privado, mandar e-mail, como vocês acharem melhor, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!